Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui. E hoje eu quero raciocinar com vocês sobre um vídeo muito utilizado por muitas pessoas para tentar provar a doutrina da Trindade, tá? Mas se você ler com o coração aberto, você vai entender que esse texto mostra claramente o contrário. Você vai entender o que eu quero dizer. Qual é o texto? É Filipenses, capítulo 2, versículo 6, tá? Olha que interessante, muitas pessoas utilizam esse texto para tentar provar que Jesus era o próprio Deus Todo-Poderoso. Só que ele não diz isso. Você vai perceber, tá bom? Vamos entender o contexto? Filipenses capítulo 2 está falando sobre a humildade, tá? Quando a gente lê o versículo 4, deixa eu ler na tradução na linguagem de hoje que fica mais fácil aqui. Fala assim, ó: que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ok, qual é o modo de pensar que Cristo Jesus tinha? Vamos ver agora, aqui depois a gente volta na outra Bíblia, que é a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, tá? Olha o que diz aqui, ó. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Meus amados, prestem atenção nesse texto. Ó, Jesus Cristo lá no céu, ele não era o próprio Deus, tá? Ele tinha forma de Deus, tá? O que significa isso? Ele tinha, olha aqui, ó, na tradução na linguagem de hoje, ó. Preste bem atenção, ó. Ó, tradução na linguagem de hoje, desculpa que ela tá suja, tá? Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Aqui é interessante que usa a palavra correta, que é usurpação. Olha, gente, entenda uma coisa. Jesus Cristo estava no céu antes de vir à terra, e lá no céu, ele jamais tentou ser igual ao próprio Deus. E é interessante que a palavra aqui é usurpação, tá? Eu vou aqui para a internet rapidinho, é melhor do que mostrar no dicionário. Tem um site muito interessante aqui, que ele mostra a palavra, o grego, a palavra em português, grego e tal, e aqui ainda tem outras bíblias, né? Tem a Almeida Revista Atualizada, a Bíblia de Jerusalém, tradução brasileira, a Almeida Revista Corrigida, né? Então você pode perceber, ó, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, ó, o qual subsistindo em forma de Deus não julgou o ser igual a Deus, tá vendo? E olha o que significa, gente, a palavra aqui, ó, usurpação, tá? Preste bem atenção no grego, que é essa palavrinha aqui, ó, usurpação, a palavra é essa aqui, ó, olha só, arpagmos, tá? O ato de pegar pela força, roubo, algo tomado pela força, ou ser apanhado. É isso que significa a palavra arpagmos, tá? Então, Jesus Cristo lá no céu, ele jamais pensou em tomar o lugar de Deus. Mas por que o apóstolo Paulo disse isso? Qual é o sentido? Gente, quem quis tomar o lugar de Deus, gente? Quem quis adoração, gente? Ó, vamos ler aqui em Lucas, capítulo 4, versículo 6, ó. Olha só, vamos ler o 5 para vocês entenderem. Aqui fala sobre a tentação de Jesus, tá? Então o diabo o levou a um lugar alto e no momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. E o diabo falou: eu lhe darei a glória desses reinos e a autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser. Disse o diabo: eu lhe darei tudo se me adorar. Quem que quis tomar o lugar de Deus, tomar a exclusividade que só pertence ao Pai, que é a adoração, meus amados? Olha só, o diabo teve a audácia de falar para o Filho do verdadeiro Deus, o Filho unigênito de Deus, adorá-lo. Ele quis passar por cima da autoridade do próprio Deus, fazendo com que o Filho dele adorasse a ele. Aí olha o que Jesus respondeu para Satanás. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, adorem o Senhor seu Deus e sirvam somente a Ele. Aqui deveria ter Jeová, tá? Porque ele citou as Escrituras, tá? E aquele texto fala: adore a Jeová, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, né?
Aqui, ó, se você pegar Lucas capítulo 4, versículo 6, na Peshitta, não vou nem pegar a tradução do Novo Mundo, tá? Ó, Peshitta, você vai perceber que ela coloca aqui a palavra Yavé, tá? Por quê? Porque é um texto que é citado do Antigo Testamento. Quer ver? Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, Lucas 4, 6, ó, preste bem atenção aqui, ó. Lucas 4, 6 fala assim, ó. Olha só, e o adversário lhe disse, todo este domínio e a glória deles te darei, porque a mim foi entregue e a dou a quem quiser. Portanto, tudo será teu se me adorares. Mas Jesus lhes respondeu, dizendo, escrito está, a Yavé teu Deus adorarás, e somente a ele servirás. Então Jesus falou, não. O único que tem que ser adorado é Jeová, ou Yavé, tá? Então vamos voltar para Filipenses. Então, olha só como que Jesus foi humilde. Mesmo, deixa eu pegar nessa aqui. Mesmo, ó, ele sendo em forma de Deus, tendo natureza divina, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte numa cruz. Tá? E aí no versículo, pelo que também Deus, olha só, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então Deus o exaltou porque ele fez isso aqui, ó, porque ele foi humilde, tá? Por ele ser humilde, quando ele voltou aos céus, Deus o enalteceu, certo? Olha que maravilha, ele ganhou isso. Tá? Se você ler Apocalipse capítulo 5, lá fala, o leão da tribo de Judá, o cordeiro, ele venceu, entende? Por isso que ele recebeu, né, o domínio, a autoridade, Deus deu essa autoridade para ele, mas obviamente que Deus ainda continua acima dele, como eu já mostrei aqui em alguns vídeos, vou ler novamente só para ficar frisado, né, porque vai que alguém pega esse vídeo pela metade e vai falar, tá vendo? Ele ganhou toda a autoridade, então ele é o próprio Deus, não é, gente? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26 e 27 fala, as escrituras sagradas dizem, Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, de Jesus. É claro que dentro das palavras todas as coisas não está o próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Então, Deus ainda está acima de Cristo. Sempre esteve, sempre estará. O Criador de todas as coisas, nosso Pai Jeová, ele é o único que deve ser adorado, meus amados. Quando aqui fala que Jesus ele vivia em forma de Deus, era porque ele era uma criatura espiritual, assim como os anjos também eram, tá? Os anjos também têm forma de Deus. Se você abrir em Salmos, capítulo 8, versículo 5, olha só, Salmos, capítulo 8, versículo 5, fala o seguinte, olha aqui, ó, contudo, pouco menor o fizeste que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Só que a palavra anjos aqui é Elohim no hebraico, tá? Elohim é a palavra utilizada para Deus. Se você pegar, por exemplo, a Almeida, essa Almeida aqui, ó, que é ao século 21, aqui em Salmos 8:5, você vai perceber que o que eu estou falando é verdade, tá? Tudo que eu falo, eu gosto de provar na Bíblia para vocês, tá? Ó, tu fizeste um pouco menor que os anjos. Tem um asterisco aqui, certo? O asterisco aponta para aqui, ó. Ou do que Deus, tá? Por quê? Porque a palavra ali é Elohim. Pode pegar no hebraico, tá bom? Que você vai ver que é Elohim. Então, ele era um ser divino. Uma criatura espiritual, mas jamais pensou numa usurpação. Jamais pensou em ser igual a Deus. Pelo contrário, ele demonstrou humildade em se tornar escravo, a vir em forma de humano, morrer por nós e nos libertar do pecado e da morte. Então, quando você for utilizar Filipenses 2:6 para tentar provar que Jesus é o próprio Deus, leia com atenção esse texto. Faça uma interpretação de acordo com todo o restante bíblico, tá? Ou como alguns gostam de dizer palavras difíceis, que eu não gosto de usar aqui, faça uma exegese melhor do texto. Eu espero que você tenha entendido. Um grande abraço, fique com Deus e até um próximo vídeo.